Seja bem-vindo ao canal Espiritualidade, Mensagens e Orações. A história de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Todo aquele que se interessa pelo Espiritismo deveria conhecer a biografia de Bezerra de Menezes, também chamado de o médico dos pobres. Sem dúvidas, é uma notável figura da história do Espiritismo brasileiro e, além disso, é também reconhecido nas áreas da medicina e da política. Nasceu em 29 de agosto de 1831, em freguesia de Riacho do Sangue, atual município de Jaguaretama, uma pequena cidade do Ceará. Seu pai, Antônio Bezerra Cavalcante, foi um tenente-coronel da Guarda Nacional, e sua mãe, Fabiana de Jesus Maria Bezerra, era descendente de uma antiga família de ciganos na então província do Ceará. Por conta do posicionamento político de seu pai, a família começa a sofrer perseguições e dificuldades financeiras. Bezerra de Menezes passou a sua infância e adolescência entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Com a morte do seu pai em 1851, ele mudou-se para o Rio de Janeiro com poucos recursos financeiros, mas levando consigo o sonho de tornar-se médico. Doutorou-se em medicina aos 25 anos de idade pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi eleito membro da Academia Imperial de Medicina e, em 1858, foi nomeado cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército. Logo depois disso, casou-se com Maria Cândida de Lacerda, com quem teve um casal de filhos. Mas após 5 anos de seu casamento, a esposa veio a desencarnar. Passados 2 anos do desencarne de Maria Cândida de Lacerda, Bezerra de Menezes casa-se com Cândida Augusta de Lacerda, irmã materna de sua primeira mulher. Então tiveram 5 filhos. Não recebeu o carinhoso apelido de o médico dos pobres por acaso. Bezerra de Menezes foi um médico extremamente caridoso. Desde o início de sua vida profissional, cobrava apenas de quem podia pagar, e a maioria de seus pacientes era de pessoas necessitadas. Ou seja, ele de fato dedicou a sua carreira a cuidar dos pobres. É famoso o episódio em que, vendo uma mãe em agonia por não ter o dinheiro para comprar remédios para os seus filhos, o Dr. Bezerra de Menezes retirou seu anel de grau da medicina do dedo e deu a ela para que pudesse pagar o tratamento do filho. Dessa forma, se por um lado das pessoas pobres ele não recebia nenhum tipo de contribuição financeira, por outro lado recebia algo infinitamente mais valioso: a gratidão, amor e orações dessas pessoas. Bezerra de Menezes definiu o médico da seguinte forma: o médico verdadeiro é isto. Não tem direito de acabar uma refeição, nem de escolher a hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mau o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que, sobretudo, pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro, esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é um desgraçado que manda para o outro o anjo da caridade, que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vais e vens da vida. Bezerra de Menezes foi também um homem de diversos cargos políticos. Em 1861 e 1864, foi eleito vereador no Rio de Janeiro. Em 1966, foi eleito deputado provincial pelo Rio de Janeiro. De 1873 a 1885, retornou à política como vereador, ocupando várias vezes as funções de presidente interino da Câmara Municipal. De 1877 a 1885, foi eleito deputado-geral pela província do Rio de Janeiro, ano em que encerrou a sua carreira política. Homem exemplar que era,
tinha sempre como objetivo fazer o bem independentemente da posição que ocupava, seja como médico, seja como político. Sobretudo, como político, sempre foi defensor da liberdade, um abolicionista. Ele lutou pela regulamentação do trabalho doméstico, visando conceder a essa categoria, inclusive, o aviso prévio de 30 dias. E já naquela época, alertava sobre os perigos da poluição no Rio de Janeiro, sendo considerado um visionário. Começa a sofrer muitas calúnias e perseguições, e acaba então abandonando a política. Ao conhecer a biografia de Bezerra de Menezes, percebemos que ele era um homem muito versátil. Além disso tudo, ele também foi autor de várias obras, entre elas A Escravidão no Brasil e Medidas que Convém Tomar para Extingui-la, sem Dano para a Nação, de 1869. No campo espírita, ele publica 1892, sua tradução de Obras Póstumas de Allan Kardec, em 1902, A Casa Assombrada, em 1907, Espiritismo, Estudos Filosóficos, uma coletânea dos artigos publicados em O País, 1983, Os Carneiros de Panurgio. O Dr. Joaquim Carlos Travassos teve uma importância fundamental para a biografia de Bezerra de Menezes. Ele havia realizado a tradução do Livro dos Espíritos para o português e presenteou o amigo com um exemplar com uma dedicatória. Foi dessa forma que Bezerra de Menezes entrou em contato com o Espiritismo. Sobre o Livro dos Espíritos, disse mais tarde que, ao iniciar a leitura, prendeu-se a ele como acontecera com a Bíblia, e ao avançar na leitura, sentia como se já tivesse lido ou ouvido tudo o que se achava na obra. Como resultado dessa experiência com o Livro dos Espíritos, em 1883 começou a publicar artigos no jornal Reformador. Estudou e traduziu obras de Allan Kardec e, em 1894, passou a contribuir também com o periódico O País. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira durante o ano de 1889 e depois preside mais uma vez de 1895 até o seu desencarne em 1900. Imobilizado na cama, em virtude de uma congestão cerebral, Bezerra de Menezes desencarna em 11 de abril de 1900, às 11 horas e 30 minutos. Sua vida e obra merecidamente foi retratada em filme em 2008, Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Foi interpretado pelo grande ator Carlos Vereza e foi um sucesso de bilheteria. Compartilhe a biografia de Bezerra de Menezes para que outras pessoas que ainda não o conheçam possam ter a oportunidade de saber quem foi essa maravilhosa pessoa. Bezerra de Menezes foi, em essência, um verdadeiro cristão. Que possamos sempre seguir seu exemplo e que seu nome seja sempre lembrado como aquele que seguiu exemplarmente o ensinamento de Cristo. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você.